Capítulo 47, vamos ler nesse primeiro momento do 1 ao 6. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo está voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora e até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia andando, mediu 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me à água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Até aí por enquanto. Queridos, eu quero falar sobre profundidade, eu quero trazer um pouco sobre o contexto aqui, sobre mergulhar. E eu acredito que todo bom mineiro gosta de mergulhar. Porque todo bom mineiro gosta de um trem chamado praia. Praia é bom demais, gente. Praia, eu fico pensando, sabe por que Minas não tem praia? Senão a gente ia ser muito enjoado, porque Minas tem quase tudo de melhor no Brasil. Culinária maravilhosa, um povo hospitaleiro, um sotaque gostoso de ouvir. Imagina se nós tivéssemos praia. A gente ia ser insuportável. Então eu acredito que Deus deixou isso para trazer um pouco de humildade para o mineiro. Mas um bom mineiro, quando vai à praia, ele aproveita ao máximo daquilo ali. E eu me lembro de um caso, olha, se tem uma pessoa que é boa para você ir para a praia, uma pessoa que vai sempre incentivar, é pastor Mateus. Pastor Mateus, queridos, é um fenômeno na praia. Tive o privilégio de poder viajar com ele alguns anos atrás, para uma conferência, e essa conferência, pela graça de Deus, era em Fortaleza. E a coisa boa de ser em Fortaleza, que tinha uma praia. E aí o pastor Mateus teve uma brilhante ideia: vamos alguns dias antes. Para quê? Para aproveitar a praia, uai. E aí nós fomos lá, e era maravilhoso, sabe por quê? O pastor Mateus, gente, ele acordava antes de todo mundo da casa. E ele acordava numa energia, que já, ele arrumava o cabelo, vinha assim, pegava, já começava a fazer o café, arrumava o cabelo, todo mundo que acorda arruma o cabelo, gente, vocês estão maldosos demais. Aí arrumava o cabelo, arrumava o café, quando estava todo mundo acordando, ele já estava, o café está pronto, já estou pronto, ele ficava assim, já está todo mundo pronto, vamos embora, Dani, arruma a bolsa, Lucas, põe a Letícia, olha Letícia, Lucas, põe a Letícia, arruma a bolsa, vamos que já está, o sol já está bom, vamos aproveitar a praia, e vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, vamos fazer um almoço simples, prático, rápido, que a gente vem, almoça e volta e aproveita mais tempo na praia ainda. E, queridos, foi maravilhoso. Porém, no dia seguinte, tem uma coisa: eu não sei nadar, mas eu gosto de riscos. Eu gosto de praia, não estou nem aí, vou, mergulho, brinco de jacarezinho, faço tudo. E eu estava com o pastor Matheus numa praia maravilhosa, que a água parecia uma parte de texto, batia na cintura. Lá na Praia do Futuro, a gente andava, a água não afundava, e a gente está conversando, pegando jacarezinho, conversando, eu, o pastor Matheus. De repente, eu estou andando assim, parece que eu, pum, cai num buraco. E aí, naquele buraco, queridos, eu tentei voltar, como se fosse tentar voltar aqui, ó, não conseguia. Pastor Mateus, ele, para de me zoar, Lucas. Eu, Mateus, de desespero, a terceira vez, eu estou afogando. Ele, para, Lucas, sério, eu quase morrendo, pastor Mateus contou essa piada. Ah, sério? Aí acho que foi a última vez, foi a graça de Deus, foi essa música que nós estamos agora, a graça, eu botei, é sério. Ele me puxou pelo braço assim, meu braço não saiu do lugar pela graça de Deus, e era só um buraco, era uma vala que tinha no meio do mar. Eu saí, não precisou de fazer boca a boca, graças a Deus, nem massagem cardíaca, nem nada, podem ficar tranquilos. Mas engoli água demais, fiquei ali, ele, cara, você me assusta. Mas eu queria viver essa palavra, eu queria ir onde não dava pé mais, né? Mas, querido, sabe o que aconteceu no outro dia? Fizemos a mesma coisa, mas não me afoguei. Porque o medo não pode parar a gente não, né? Então aproveitamos a praia intensamente. E uma boa praia é algo maravilhoso. Mas, queridos, aqui nesse texto de Ezequiel 47,
Nós vemos onde ele fala que eles têm uma visão, ele chega no local de frente ao templo, em Jerusalém, e começa a fluir um córrego, um riacho ali, um rego de água, depois vai transformando em um rio. E qual que é o contexto bíblico desse momento do livro de Ezequiel? Ezequiel, quando ele começou a escrever esse livro, era um ano que ele completava 30 anos e se tornou, assim, um sacerdote em Israel, em Jerusalém. E naquele ano, Israel é dominado pela Babilônia, pelo Império Babilônico, e Ezequiel é um dos primeiros exilados para a Babilônia. E a primeira parte do livro de Ezequiel é somente de tragédia, mostrando como é terrível um caminho distante do Senhor, como que é danoso um caminho de autossuficiência, um caminho de dependência, um caminho de hedonismo, um caminho distante do nosso Deus. Mas no último terço do livro ele começa a trazer esperança, um caminho de redenção, um caminho de transformação, que é o ponto que eu quero trabalhar aqui hoje com vocês, que é exatamente onde Deus deseja trazer para nós, é a cereja talvez do bolo do livro de Ezequiel, que é um tempo de restauração, é um tempo de experiências novas. E aqui você vê que é o ponto que Ezequiel, o rio não veio em direção a Ezequiel, Ezequiel andou em direção ao rio, e quanto mais ele andava, como que estava com a trena, com a medida ali, era 500 metros, a água ia subindo, subindo. E eu creio que da mesma forma profética, é esse tempo que nós estamos, que nós precisamos dar alguns passos de aprofundar. Da mesma forma, o que o sobrenatural foi ganhando forma, foi ganhando uma imagem ali, à medida que Ezequiel caminhava, aprofundava, eu creio que o extraordinário, o sobrenatural está acessível em águas profundas, em profundidade, está ligado à maturidade, está ligado a vivências e experiências que criaram calos nas mãos. Como o pastor Mateus ele trouxe esse axioma, Deus ele não procura por pessoas de cabeças grandes e mãos lisas, mas Ele procura por pessoas de mãos calejadas. E essas mãos calejadas são frutos que geraram ensinamentos e maturidade. Deus não procura, entende isso que eu vou falar, queridos? Não leve ao pé da letra, pelo amor de Deus. Deus não procura por filósofos pensadores, mas sim por verdadeiros trabalhadores. Deus não está à procura de teóricos, de pessoas que têm uma teoria linda para tudo, mas pouca prática para praticamente quase nada. E assim, em cada estágio que o profeta ele foi aprofundando, eu quero abordar de uma forma profética aqui, que eu vejo que são alguns níveis que nós precisamos de caminhar, e eu quero dizer para você, o intuito dessa palavra não é ser acusativa, não é para você, eu estou nesse nível, então, é para que você possa talvez se enxergar, se você está um desses níveis, e querer mirar o próximo nível. O intuito dessa palavra de encorajamento, de despertamento, de você poder fazer uma autoanálise, e verificar os passos que você precisa dar, para estar no nível de profundidade que Deus quer conduzir você. E o primeiro nível que nós vemos aqui é as águas batendo no tornozelo. Diante dessa visão, aqui ele vê lá que as águas batiam no tornozelo. E algo que eu te perguntar para você, alguém já tentou mergulhar no raso, água no tornozelo? Se tentou, quebrou o nariz, alguns dentes com certeza. Porque machuca. E da mesma forma que machuca fisicamente, também pode machucar espiritualmente. Ou seja, no primeiro nível mais raso, ele nunca pode ser o destino de estagnação, nem o destino final de ninguém, simplesmente o ponto de partida. Aqui representa o começo, representa um nível onde tudo está começando. E talvez por isso, ainda algumas coisas estão desalinhadas, talvez algumas coisas ainda se encontram no seu controle, não no controle de Deus. Pelo menos por enquanto. Talvez esse nível é o maternal da fé. Um parênteses que eu quero abrir aqui, muito importante, eu vou falar muito sobre maturidade, e algo que eu quero destacar, que a maturidade na fé não está diretamente ligado ao tempo cronológico de fé de cada um. Está ligado às experiências, está ligado à vivência em Deus e na família da fé e na palavra dEle. E pessoas que ficam estagnadas no primeiro nível, no tornozelo, são pessoas que talvez estão em cima do muro. Porque, queridos, convenhamos, no tornozelo, você nem suja, nem molha a sua roupa. Tirou o sapato, dobrou a calça ali, e você consegue pisar sem mudar a sua aparência.
sem mudar talvez a sua antiga reputação. Esse nível, talvez as pessoas estão em cima do muro, ou estão ainda mantendo a antiga aparência, a antiga reputação. É quase um agente secreto do reino de Deus, do Evangelho. As pessoas até assustam quando fala que converteu, porque ainda está no início de um processo, mas o que eu quero destacar não é quem está começando o processo, mas quem estagnou no processo. Isso é muito importante. Se você está começando o processo, eu quero encorajar você a encher o seu coração de esperança, de expectativas, porque eu creio num aceleramento de Deus na sua vida e você pular para o próximo estágio. Mas talvez você já está há um tempo nesse estágio, eu quero trazer um despertamento, não de alerta, para você começar a agitar as águas e a mover, porque a Bíblia deixa claro que foi o homem que andou, não o rio que veio até ele. Nós precisamos ter ações que vão diretamente ligadas a Deus. E pessoas que começaram e paralisaram, possivelmente podem estar presas no passado, ou talvez com uma ferida, ou talvez com um trauma, ou talvez construindo e curtindo demais o seu próprio castelo de areia, o seu hedonismo. Mas o desejo de Deus é de avanço, o desejo de Deus é de cura, é de curar a ferida. O desejo de Deus é que você possa abrir mão da razão para desfrutar do perdão. O desejo de Deus é que possamos abrir mão do nosso castelinho de areia para desfrutar do palácio e reinar com Cristo. O tornozelo talvez é o estágio maternal da fé. Um lugar para fazer parte do início, mas não um lugar para permanecer. É um lugar de passagem. E para avançar é necessário se render, é necessário abrir mão do passado, é necessário um tempo de arrependimento, mudança de mente, de cultura, de ações, de coração, de entregar a sua opinião e confiar na palavra de Deus. Não cabe o relativismo dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, não tem como. A palavra de Deus fala que é impossível você agradar a dois deuses, ou você vai agradar um e o outro vai odiar, ou você vai ser amigo de um e inimigo de outro. Ou seja, aqui é um ponto de uma decisão radical, de uma decisão única por Jesus, pelo seu Evangelho, pela sua palavra. E hoje é o dia perfeito para você se render a Jesus e viver uma nova vida por completo. Hoje é o dia perfeito para que você possa mexer talvez aquela ferida escondida e ser curado para experimentar a profundidade de Deus por completo. Eu creio que há um tempo de cura, há um tempo de redenção, há um tempo de transformação. Mas para isso é necessário que venhamos abrir o coração. E aí o próximo passo, o primeiro é o tornozelo, as águas batendo bem fraquinho ali, bem sujo, a roupa nem muda nada. E o segundo ponto é quando as águas batem nos joelhos. Antes disso eu quero contar um caso, que é das antigas, vai lembrar. Nos primeiros batismos da Light, era festa família, tipo sítio. E nós estávamos num condomínio bacana, com uma piscina, e tinha, eu não lembro se era piscina ou se era o laguinho. E nós fomos para um lago nadar, e, gente, a parte, acho que o mais fundo batia na coxa, mas estava todo mundo quase no joelho. E tinha um irmão que estava deitado para nadar e tal, tudo mais. E diante de Deus, foi igual aquela cena do Kiko em Acapulco. Esse irmão que é da minha, não sou eu, gente, diante de Deus sou eu não, é outra pessoa. Não, sério. E essa pessoa é a minha altura. De repente ele começa a afogar. Aí no joelho, e mulher, socorro. E tinha uma moça lá dentro que tentava levantar, não conseguia, porque ele era grande. E de repente todo mundo gritando. Eu lembro dessa cena. O pastor Mateus, mais outra pessoa, acho que o João, não lembro quem. Fica de pé, fulano, fica de pé. Aí de repente ele sentou. Aí ele viu. Desculpa pela vergonha, gente. Levantou lá e parou de nadar, quis pegar um sol, porque não tem como se afogar nos joelhos. Mas eu conheço a história real de uma pessoa que se afogou na água, batia no joelho. Que idade desse irmão? Não precisou de respiração boca a boca também, graças a Deus. Mas, queridos, os joelhos aqui é quando você já se molha. Não tem como, você
quando você dá um próximo passo, você já está molhando, já não tem como mais ser como era antes. Eu creio que os joelhos representam aqueles que abriram mão do passado, que estão ressignificando a sua vida através de Cristo, sua palavra e família da fé. É um passo daqueles que já estão se tornando compromissados com o Evangelho, com a igreja local, com a palavra de Deus, estão num processo. Mas eu quero destacar para aqueles que estão paralisados, estagnados no processo. Porque o joelho, ele significa um ponto onde eu estou dando mais um passo. Eu já não consigo caminhar da mesma forma como eu caminhava antes. Porque agora eu caminho com Cristo. Porque agora eu caminho numa nova vida. Isso é maravilhoso. Mas não faz sentido eu ficar eternamente andando com as águas batendo no joelho. Não faz sentido eu ficar estagnado por décadas, minha vida paralisada no mesmo nível que eu comecei a vida com Jesus. Esse lugar ainda não é o lugar de profundidade, porque no joelho ainda temos o controle parcial e até mesmo uma boa parte do controle. Aqui você escolhe quando vai confiar em Deus e quando vai confiar na força do seu próprio braço. Nos joelhos tem áreas das vidas que podem estar sendo travadas porque tem áreas que não foram entregues a Jesus. Possivelmente pessoas podem se encontrar estagnadas nos joelhos e veem talvez o seu casamento estagnado, ou talvez sua vida profissional estagnada, ou talvez, misericórdia, estão com o pecado ioiô. Já viu o pecado ioiô? Aquele pecado que você solta, depois ele volta para você. Eu parei com ele, passa um tempo, mas voltei. Eu parei com esse pecado, eu voltei. É o pecado ioiô, vai e volta na sua vida. Ele fica escondidinho, mas de vez em quando você sabe onde está guardado e acessa aquele pecado terrível. Talvez pessoas que ainda estão sendo influenciadas por Mamon. Pessoas que estão estagnadas no joelho podem ver as suas vidas travadas porque ainda estão sob influência de Mamon. O que é ser influência de Mamon? É pessoas que não conseguem aprofundar na generosidade ou na fidelidade com o Senhor, ou até mesmo conseguem dar passos nesse caminho, mas ainda são rasas demais, ou são inconstantes, e gera dentro delas um grande espanto, um grande escândalo daqueles que estão prosperando e estão se tornando profundos e intensos em generosidade e fidelidade. A estagnação no joelho há um sinal de alerta, porque ela, como consequência dela, algumas áreas podem estar sendo estagnadas, podem estar paralisando, e gerando uma sensação de um esforço de não sair do lugar. Tem uma praia, eu lembro, quando era mais novo, eu fui no Espírito Santo, eu não lembro se era Itaú, qual praia que era, que você andava, e a água ficava só no joelho ou na coxa. E aquilo gerava uma sensação de frustração, de cansaço, porque você fazia muito esforço, você caminhava procurando um local para você poder mergulhar, aproveitar, brincar, e você não alcançava porque a sensação que não saía do lugar. Assim também é quando ficamos paralisados, ficamos estagnados no nível do joelho, porque a sensação é de estar fazendo grandes esforços e não vendo a coisa acontecer. Talvez pessoas que se encontrem estagnadas nos joelhos são pessoas que precisam de abrir o coração para pedir ajuda, para confessar, para pedir por socorro, para abrir mão de tentar ser autossuficientes. No tornozelo, a antiga reputação ela ainda é valorizada, mas nos joelhos há uma nova reputação que é velada. É uma reputação que quer ter um filme bom com todo mundo. Ela não quer se prejudicar o politicamente correto. É aquela pessoa que não quer se posicionar, que não quer falar o que realmente pensa. Que se estiver numa rodinha onde está se falando sobre aborto, ela fica calada porque ela não quer se comprometer. Se estiver numa outra roda falando sobre ideologias que são totalmente contrárias, agressivas à palavra e aos princípios do nosso Deus, essa pessoa fica assim, eu vou ficar quieta porque eu não vou mudar ninguém. Você não vai mudar ninguém, já está sendo mudado para quem você deveria influenciar. Sabe, estagnar no joelho é ficar preocupado demais com o que as pessoas estão pensando de você. É ficar preocupado com o que todo mundo está pensando de mim, e a pessoa não consegue pedir ajuda porque ela fica pensando, se eu abrir isso para o pastor, o que ele vai pensar de mim? Se eu abrir isso para o meu supervisor, para o meu líder de célula, o que ele vai pensar de mim? Se ele souber que lá em casa a coisa fica feia, que a gente briga, joga panela um na cabeça do outro, pega faca e tudo mais, o que ele vai pensar de mim? Vai pensar que você já é doido, mas não fica preocupado com isso não.
Brincadeira, gente. Mas, sabe, a gente fica preocupado demais com o que ela vai pensar. Sabe, não, se eu contar que eu estou sendo um mau profissional, que eu estou fazendo coisas erradas na empresa, o que ele vai pensar? Ele vai pensar que você precisa de transformação, que você precisa de melhorar, que você precisa de uma segunda chance, como todos nós já tivemos. Se eu contar para ele que eu adulterei, o que ele vai pensar? Vai pensar que você está num pecado de adultério, que precisa de arrepender e consertar a sua vida. Precisamos de ser práticos, precisamos de menos teoria, menos floricultura e mais ação, para sair dos joelhos. Sabe, a mentira que o diabo quer que você continue acreditando, que está estagnado no joelho, é que não vale a pena abrir o seu problema para as pessoas, porque ninguém tem empatia, ou o que as pessoas vão pensar de você. O joelho, pessoas estagnadas no joelho, são pessoas talvez presas na autossuficiência ou num controle seletivo. Eu escolho o que eu quero ter o controle, o que eu vou confiar a Deus. Eu tenho esse controle. Sabe, o convite para aqueles que estão paralisados: confesse, seja vulnerável, aprofunde, pare de fingir ser perfeito, assuma a sua imperfeição e busque por uma profunda transformação. Entregue tudo para Deus, todas as áreas. Olha, o seu pai, o nosso pai, o papai, ele sabe muito mais do que você, então entregue tudo para ele. Vira a pessoa do lado. Vira a pessoa do lado e fala assim: confia no papai. Agora vira para outra pessoa e fala, dá uma risadinha profética e fala agora assim: papai vai te surpreender. Confia nele. E aí, queridos, confiando no nosso pai, confiando em Deus, e nos homens que Deus colocou sobre nossas vidas para serem influência, pais espirituais, nós damos um próximo passo, saímos do tornozelo, saímos do joelho e chegamos na cintura. Agora aqui a cintura é um lugar onde já se pode molhar, já dá para mergulhar, já dá para aproveitar, já dá para ter uma sensação de que houve um grande progresso na sua vida. Já dá para dar aquele mergulhinho, dar uma sensação que o corpo inteiro molhou. Aqui é um ponto onde se separa, mas é um ponto chave, porque aqui se separa os que são realmente famintos por nível de profundidade em Deus, daqueles que estão acostumados e estão talvez procurando uma zona de conforto e a mediocridade, que é a média. Aqui é um ponto acima da média, mas não muito acima da média, talvez na média, um pouquinho acima da média. Mas Deus quer nos levar ao nível mais profundo. A cintura é um ponto-chave, porque nesse ponto mostra um progresso, mostra um crescimento, mostra um comprometimento, e isso é maravilhoso, isso é fantástico. Aqui mostra pessoas que estão, sim, querendo dar cada dia mais passos ao nível de maturidade com Deus, a um relacionamento sério com Deus. São pessoas que não querem ficar com Jesus, mas que querem casar com Jesus. Aqui é um nível onde mostra: olha, estou crescendo, eu quero aprofundar, eu quero ouvir, eu quero aplicar aquilo que Deus está ministrando nessa casa, eu quero me tornar uma pessoa ainda mais intensa, apaixonada por Jesus, influente. Eu quero ser uma voz de influência no meu trabalho, uma voz de influência na minha casa, uma voz de influência nos meus relacionamentos. Eu quero sim ser a voz de Cristo sobre essa nação. Mas há um sinal de alerta aqui, porque chegar nesse nível ainda exige, quanto mais vamos caminhar, quanto mais vamos aprofundar, precisamos de ser intencionais em quebrantamento, em humildade, para poder experimentar de uma forma plena o que Deus tem para nós. Quanto mais passos vamos dar, mais precisamos ser intencionais em quebrantamento e humildade. Porque chegar no nível da cintura e ficar estagnado, estar sem humildade nesse ponto, sem o desejo por maturidade, pode dar a falsa sensação de estar no profundo. Estar num ponto de crescimento, mas sem humildade, sem quebrantamento, sem uma busca por maturidade, pode nos dar a falsa sensação de estar no profundo, a sensação de conhecer demais e viver de menos. Queridos, quando se chega na cintura, as ações para o próximo nível, veja que no nível do tornozelo é necessário abandonar a velha vida, é necessário, procurar por curar as feridas do passado, vencer os traumas, vencer o velho homem. Depois no joelho é um tempo onde não tem mais um espaço para autossuficiência, para independência, é necessário confiar em Deus, e chega no nível da cintura onde ainda se tem o controle, mas está meio a meio.
meio copo cheio, meio copo vazio. E nesse nível agora, há um passo importante para aprofundar, para se alcançar a maturidade, a profundidade, que é matar. Aí nesse ponto não tem como, é necessário matar. Matar quem? Matar o orgulho, matar o ego. Chega um ponto, não tem como aprofundar em Deus se estivermos cheios de orgulho, estivermos cheios do nosso ego, estivermos preocupados demais com o nosso conforto. Quando eu falo conforto, você me entende? Eu estou falando sobre a sua sensação, sobre a sua alma. Não tem como aprofundar em Deus se colocar em primeiro lugar o seu conforto, se colocar em primeiro lugar talvez o seu ego, o seu orgulho, os seus achismos. É aqui nesse nível onde a nossa humildade é testada de uma forma verdadeira. E eu quero agora ressignificar o que é humildade. Olha, sem ofender ninguém, eu quero ser um canal de Deus, porque há um conceito errado, infelizmente, no Brasil, por conta de uma influência franciscana, do que é humildade. É normal nós falarmos, olha, o fulano, aquele irmãozinho, ele mora num lugar humilde. Quem já ouviu essa expressão? Mas o que a pessoa quer dizer, sem o politicamente correto, e sem ofender ninguém, é que ela mora numa região pobre. Que ela mora numa região onde não tem tantos recursos. É isso que ela quer dizer. Mas parece que é bonito. Por que parece que é bonito? Por conta de uma cultura franciscana. Que não tem nada na Bíblia. Você não encontra um versículo na Bíblia que Jesus falando que é legal, que é bonito a pessoa, ela ser pobre. Quando falo pobre, não é assim, ela passar por necessidade, por dificuldade. Não tem um versículo que Deus exalta isso. Não tem. Então, a humildade não tem a ver com o poder aquisitivo de ninguém. Queridos, eu conheço pessoas que moram em lugares simples, de pouco recurso, mas que são soberbas e cheias de orgulho. E conheço pessoas também de grande poder aquisitivo, que moram em lugares maravilhosos e que têm um coração cheio de humildade. E conheço o inverso também. Porque a humildade não está relacionada com quantos zeros tem na sua conta bancária, ou com a cor dela, se é verde ou se é vermelha. Não tem a ver com isso. Diretamente não. Humildade também, queridos, pelo amor de Deus, não é complexo de inferioridade. A pessoa chega para te elogiar, assim, amado, olha que louvor maravilhoso. Aí ele fala, não, a gente é um pobre coitado. Eu nem sei como a gente conseguiu fazer isso aqui. Porque a gente toca assim, a gente fecha o olho e vai. Parece que está falando o quê? Que quer exaltar mais. Não, que isso, cara, não. As aulas que a gente faz aqui, eu nem sei porque dá certo, porque não tinha nada. Não, está errado. Não podemos nem desvalorizar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e nem supervalorizar. Devemos valorizar da forma equilibrada e correta. Um exemplo de orgulho que não foi humilde foi Moisés. Quando Deus convida ele para ser o porta-voz com o povo, ele fala, não, Deus, eu não sei falar. E Deus fala, não, Moisés, você vai falar, cara. Eu quero usar, imagina, Moisés. Por isso, você não saber falar, quando você falar, imagina o impacto que vai ser para Israel. Ele, não, Deus, você não me conhece. Ele falou com outras palavras, você não me conhece. E a Bíblia fala que Deus não se agradou da atitude de Moisés. Deus, ele colocou o irmão de Moisés, mas não foi porque ele se agradou que Moisés convenceu ele. A Bíblia fala que Deus ficou irado com a atitude de Moisés. Depois, Moisés, ele pôde ter restauração e ser usado como foi usado para ser o libertador de Israel. Mas, nesse momento, veja que Moisés estava tomado de orgulho, porque o complexo de inferioridade também é um orgulho. Essa questão de você desvalorizar o que Deus está fazendo na sua vida, como Deus quer usar você, também é um orgulho. Também não está relacionado com humildade. Porque o orgulho, ele vai olhar para si e para os seus pensamentos. Mas o humilde olha para Deus e para a sua vontade. Então, o que é humildade? Humildade é servir ao outro, ouvindo a Deus e as pessoas que Deus colocou na sua vida como instrumento. Humildade é servir ao próximo, é servir ao outro, ouvindo a Deus e as pessoas que Deus colocou na sua vida como instrumento. Isso é a verdadeira humildade, é quebrantamento. Humildade não é só quando você é elogiado. Quer testar o nível de humildade? Quem você é quando é corrigido, queridos? Não como você quer agir, mas como você reage.
E, gente, como é difícil. Não ser maduro, não ser humilde, é uma pessoa que não vai ser corrigida, começa a fazer careta. Sabe? A pessoa vai fazer umas caretas esquisitas, porque está discordando, está assim. A pessoa é imatura. Minhas filhas de 5 anos, quando estou conversando, disciplinando ela, faz as caretas. Letícia, que está na fase de transição da infância para a pré-adolescência. Isso é uma pessoa imatura que faz careta e vai corrigir. Dá vontade de jogar pela janela, gente. Quem é pai me entende. Mas isso são sinais de maturidade. Sabe, pessoas que têm justificativa. Olha, eu vi que isso é a terceira vez que isso acontece e tudo mais, eu quero corrigir você em amor. Não. Você não está entendendo. A terceira ordem mundial, obrigado, querido. Você não está entendendo, a terceira ordem mundial, você está entendendo. O terremoto que aconteceu no Japão, abalou tal coisa, que fez chover, que fez o sinal travar, que fez isso acontecer na minha vida. Uma pessoa justificativa para tudo. Ela demonstra não estar sendo madura nem humilde. A pessoa que aponta para os erros dos outros. Olha, Lucas, você precisa de melhorar nessa forma. Você está falando o quê? Você nem tem uma barriga chapada aí, cara? O que você está falando? Não, mas aqui aquela vez. E em 1950 que você fez aquilo? Quem é você para apontar esse dedo? Olha, mas você nunca errou, não? Está esquecendo daquela passagem de Jesus? Quem não tem pecado tira a primeira pedra? Começa a filosofar e usar até a palavra de Deus para justificar, para tentar usar o erro dos outros para justificar o seu erro. Isso é um sinal de falta de humildade. Olhar para baixo, fica quietinho, e depois começa a falar com outras pessoas, ou depois, quando não está presente, começa a falar um tanto, ouvir a mensagem, ouvir a áudio, ouvir a terceiro, e aquilo ali vai demonstrando, sabe o quê? Uma falta de humildade, porque não consegue ainda refletir, receber algo que naquele primeiro momento é negativo, mas é por algo que vai gerar uma grande transformação. Queridos, eu sou extremamente grato às noites de discipulado, de aconselhamento pastoral com o pastor Mateus, com o abajur ligado. Quem é das antigas vai entender. O pastor Mateus, ele ligava o abajur, abria a gavetinha dele, pegava um caderninho e abria, eu sabia. Hoje a giripoca vai piar. Sabia que haveria um tempo de correção. Mas, queridos, como eu sou grato pela vida dele, a pastora Dani. Como eu sou grato pelas noites. E muitas vezes eu chorei, por muitas vezes eu fiquei envergonhado pelas minhas atitudes, pelos meus erros. E eu fui constrangido por amor deles em correção. Mas aquilo ali, sem aquilo eu não poderia vivenciar coisas que eu tenho vivenciado em Deus. Eu não poderia ver a transformação da minha família, do meu casamento, das minhas filhas. Sem aqueles momentos, sem aquelas palavras, sem aqueles feedbacks, aqueles apontamentos, a minha vida não seria transformada. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Eu amo vocês pelo tempo de diversão, pelo tempo de comunhão, mas amo também pelo tempo de correção. Mas não precisa dar para agora, não. Mas, deixando a brincadeira de lado, mas é verdade, eu amo porque se tudo que Deus tem feito na minha vida é pela graça, e também por instrumento da vida de vocês, através de palavras de fé e também palavras de exortação. Porque, queridos, um homem e uma mulher maduros e humildes ouvem. O homem maduro, ele ouve, ele traz para si, deixa essa semente de correção morrer em seu coração, para frutificar, e ele mata com isso o seu ego, para que quem Deus quer formar nele possa nascer e crescer. Quando deixamos ser corrigidos em amor, quando deixamos a semente da correção cair no coração e morrer, a semente morrer é quando ela vai frutificar. E quando nós deixamos a semente frutificar em nosso coração, nós deixamos nascer o homem que Deus quer formar em nossas vidas, nascer e crescer. Porque o orgulho, como está em Tiago, capítulo 4, verso 6, Deus, ele resiste ao orgulhoso. E essa palavra do grego, ela é levantar uma força armada, é um bloco de elite do exército grego. Aqui Deus quer dizer assim, olha, eu coloco uma força armada, eu me armo contra os orgulhosos. Por que Deus faz isso? Porque a única forma de se quebrantar no orgulhoso é batendo de frente, é resistindo. Porque senão o orgulhoso continua. Orgulho, já falaram muito disso, é igual bafo.
Todo mundo percebe a mesma pessoa. E quanto mais tempo passa, pior fica. Você fica pensando, o que essa pessoa comeu? Gente do céu. Tem um corpo aí há 7 dias, não tem condição. E a pessoa vai só piorando com aquilo, porque o orgulho, quando não é tratado, quando não é confrontado e quando não é abandonado, ele vai se piorando, vai trazendo cada vez ainda mais peso, mais feridas, mais resistência de Deus. E queridos, isso não tem a ver, reforço mais uma vez, com tempo de fé ou não. Tem a ver com a experiência de cada um e o processo de cada um. Por isso é importante uma autoavaliação. Sabe, como que você se comporta diante de coisas que não estão na sua zona de conforto? Sabe, o humilde, toda oportunidade é uma sala de aula. Mas o orgulhoso, tudo é motivo para ele selecionar o que ele vai aprender. O que ele pode aprender, o que vem a ele. Ele não consegue aprender em situações adversas, ele não consegue enxergar momentos onde talvez não é o seu flow, não é a sua zona de conforto, para poder aprender. Ele é seletivo, ou então é uma pessoa até chata. E queridos, não caiam nos enganos, nos sofismas de pessoas imaturas. Quanto mais intimidade, você vai ter maturidade, parcialmente. Porque tinha uma pessoa que caminhou com Jesus por 3 anos, estava em quase todos os momentos de Jesus ali, e traiu a Jesus, roubou de Jesus, porque sem quebrantamento. E tinha uma outra pessoa, que talvez era mais imperfeita, mais dava a bola fora. Gente, Pedro, pensa um cara que na Bíblia, o cara é impossível, falava fora de hora, dava uns vacilos, ao mesmo tempo que acertava, dava 2 fora. Tu és Cristo, aí depois, não, Jesus, você pode morrer na cruz, não, ele faça de mim Satanás. Pedro era uma pessoa totalmente imperfeita que negou a Jesus, mas foi humilde para assumir publicamente que errou e andar para o caminho de redenção. A profundidade, a maturidade está muito mais relacionada à sua humildade, ao seu quebrantamento. Então, como ser maduro, como ser profundo, ser humilde e quebrantado, ser uma pessoa de coração ensinável, pronto para ouvir, refletir e aplicar. Quero concluir, indo para o nível mais profundo. Falamos sobre o tornozelo, onde precisa de cura, de redenção, de arrependimento. Falamos sobre o joelho, onde temos que abandonar a autossuficiência e abrir o caminho para buscar ajuda, ser vulneráveis. E a cintura é um ponto onde temos que abandonar o orgulho, abandonar o ego, para poder sim ser cheios da verdadeira humildade, quebrantamento de Deus, e aprofundar em Deus e dar o próximo passo. Porque, queridos, veja que os 3 níveis, ele estava diante do templo. Mas no 4º nível agora, aonde ele está? Ele não está mais no templo. Ele está no rio. De forma profética, esse rio representa a área de influência que Deus quer colocar você. Porque somos chamados para ser luz. E a Bíblia fala não para ser uma luz que você vai colocar debaixo da cama, não uma luz que vai esconder, mas uma luz que você vai colocar no alto da cidade para que todos possam ver, não a você, mas a Cristo que habita em você. Portanto, quando nós vemos aqui o verso 7 adiante, nós vemos um processo, um tempo de transformação. Porque quanto mais profundo, mais maturidade. Quanto mais maturidade, maior a humildade. Quanto maior a humildade, maior a transformação. E assim um acesso pleno ao sobrenatural de dentro para fora. Quando decidimos por um caminho de redenção, de humildade e profundidade, temos acesso ao sobrenatural de Deus. E o sobrenatural restaura o plano original de Deus, a nossa verdadeira identidade. Deixa eu contar algo para você. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Mas, por conta do pecado, por conta de imaturidade, muitas vezes nós desalinhamos desse plano original de Deus. Mas quando nós voltamos para um lugar de profundidade, de maturidade, de humildade, nós somos realinhados. Já viu quando você vai fazer alinhamento do carro?
está tudo torto, está tudo desalinhado, mas ali é colocado em alinhamento, ali tudo é alinhado, ali é colocado na posição correta, para que tudo possa correr da melhor forma possível, da mesma forma, de uma forma muito mais profunda, na verdade, quando nós chegamos a um nível de maturidade, de alinhamento com Deus, nós estamos alinhados ao plano original de Deus. Acompanhe o verso 7 ao 14 na tela. Quando ali cheguei, ele está à margem do rio agora, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e descerá a Arabá, onde entra o mar. Esse mar é o Mar Morto. Muito importante esse dado. Como diz a pastora Lola, pega os detalhes que a Bíblia lança para nós. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que o rio flui, por onde que o rio fluir, tudo viverá. Pega as pérolas, pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próximos para estender as redes. Os peixes serão muitos, como os peixes do Mar Grande, que é o Mediterrâneo, mas os charcos e pântanos não ficarão saneados e serão deixados para o sal. As árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês, olha que poderoso, produzirão, porque a água vinha do santuário, chega a elas, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Aqui é mostra que está trazendo cura e alimento. Aqui mostra, olha que profundo, queridos. Esse rio, ele vai passando, vai transformando, e ele transforma em vida o local de maior morte que existe nessa terra, que é o Mar Morto. Não há fonte de vidas no Mar Morto. Dizem que 1/3 da sua água é de sal. E o mais interessante, eu estava estudando nesses dias sobre esse texto, e o original, quando eu pego no original do hebraico aramaico, esse é o mesmo texto que está em Gênesis, que se refere ao Éden. O que Deus ele traz aqui, é que quando nós estamos num lugar de profundidade, nós voltamos ao lugar original de Deus, de filhos e filhas maduros, filhos e filhas de um relacionamento com o Pai, de alguém que vai estar pronto para reinar junto com Cristo. Aqui mostra que por onde o rio passa, ele foi transformando tudo que estava morto em vida. Ele fala aqui que os pescadores pegavam todos os tipos de peixe. Ei, assim como Pedro, fomos chamados para ser pescadores, e pescadores de todo tipo de pessoas. Aqui fala que por onde esse rio passa, todo tipo de árvore cresce, e dessa árvore, dos frutos, há alimentos contínuos, e das suas folhas há remédio. Deixa eu falar, quando você está num lugar de maturidade, você é como um canal de Deus, você é como essa árvore que traz alimento de salvação, de transformação para as pessoas, que flui cura. Essa casa é esse rio, essa casa tem esse alimento, tem essas folhas. Quando nós mergulhamos no rio de Deus, os nossos ouvidos são desligados às circunstâncias e ligados no propósito. Quando estamos num lugar de profundidade, estamos em Romanos 12:2, a parte B, para aproveitar, para vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje é um tempo de startar, de desejar esse nível mais profundo em nossas vidas. Não fomos chamados para o raso, não fomos chamados para ficar sentado brincando, não fomos chamados para ver a vida passar, mas Cristo morreu em uma cruz por mim e por você. O sangue dele que veio de dentro para fora foi para alcançar eu e você, para que juntos possamos ser uma igreja inabalável, para que juntos possamos ser a verdadeira expressão de Cristo nessa terra e brilhar a luz dele. Eu quero convidar você a ficar de pé.
Sabe, queridos,